isso é um ciclo. E aí a gente precisa sempre avaliar, poxa, se eu estou nessa situação hoje atual, o que me fez chegar até aqui? Então, essa é uma pergunta já, né, uma reflexão que a gente tem que ter, que a gente teve aí 1h30 de live para poder falar sobre isso. Rodrigo, eu vou pedir sua ajuda para você seguindo o chat aí para mim, tá? Tá, pode deixar que... Pessoal, enquanto o Telger vai falando, vocês podem ir mandando seus comentários, que nem o Danilo falou aqui da live. A live foi top. A Sheila hoje está nos ouvindo aí, né? É um privilégio estar com vocês. Então, vocês podem colocar aí no chat comentário que o Telger ele vai falando e eu vou posicionando ele aí, tá certo? Isso aí. Me ajuda com isso, pessoal, por favor. A aula é nossa, compartilhem e também participem, é muito importante para todos nós esse bate-papo aqui. Vamos junto construir essa aula e a gente poder entender o que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje. Então, sobre o que a gente vai falar um pouco aí? A gente vai falar sobre diagnóstico, a nossa saúde financeira, sobre cenário, oportunidade e tomada de decisão. Teve alguém agora há pouco, eu não sei se está na sala, mas até mesmo lá no grupo do IAV, falou que tinha muito interesse, deixa eu ver... Em vendas online. Oi? Em vendas online. Isso. Bom, vai ajudar muito, né, essa aula de educação financeira aí, para poder também contribuir, espero que contribua para esse seu propósito, e eu tenho certeza, e a gente está à disposição aí para poder somar dentro disso também. E aí, o primeiro passo, a gente vai estar trabalhando nessa aula, para quem esteve na live, né? Não sei se todos estiveram, mas quem esteve, se o pessoal lembra do que é esse primeiro passo, que a gente falou sobre hábitos, sobre comportamento, dentro da educação financeira. Se alguém puder colocar para a gente no chat, se alguém tenha em mente do que pode ser esse primeiro passo. E aí, Rodrigo, eu estou com a tela aqui, não estou tendo acesso ao chat. Se alguém compartilhar aí, me avisa, por favor. Manda balas que o pessoal daqui a pouco comenta. Beleza. Bom, vamos seguir. Por que será que esse primeiro passo é tão importante, tá? Dando uma ênfase aqui do que a gente vai falar. Bom, a gente tem duas frases aí que vêm a somar sobre essa aula de hoje, e essa frase, poxa, não é minha, é desse senhorzinho aí, para quem não conhece, ele hoje... Perdão? É o Warren Buffett? É ele mesmo. Esse senhorzinho aí, ele tem um patrimônio muito grande. Em 2019, aí, ele pôde ter o patrimônio avaliado, pessoa física, né? De quase 90 bi. E ele ensina muito sobre o comportamento financeiro de uma maneira simples, né? E ele tem essas duas frases aí que traz para a gente a simplicidade da educação financeira. Poxa, a regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça da regra número 1. E uma frase recente que eu ouvi, essa eu não conhecia, e eu corri incluir aqui para a gente, não busque achar a fórmula secreta, faça o simples. Então, pessoal, é realmente o simples, mas com muita disciplina, com muita organização e com muita dedicação que a gente consegue alcançar aí realmente ganhos e poder ver de uma maneira diferente a educação financeira, mas vai exigir esforço de cada um, vai exigir aí um tempo de cada um, e é sobre isso que a gente vai estar falando. Já que você falou aí do Buffett, a gente tem um vídeo no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, que eu estou postando aqui no chat, que eu cito esse senhorzinho que ganhou, que tem, como o Danilo falou também aqui no chat, o maior investidor do mundo, e você vai ler sobre ele, você vai ver o conteúdo que ele gera, é de uma simplicidade absurda. E ele falou uma coisa, Telger, que foi uma entrevista que ele deu para uma dessas revistas de conteúdo financeiro. Ele falou, um dos maiores investimentos que eu fiz na minha vida
foi em mim mesmo quando eu busquei me desenvolver e aprender. E ele falou que o primeiro curso que ele fez foi de oratória, porque ele queria conquistar a futura mulher dele. Verdade. E ele falou que aquele curso de oratória ajudou muito ele na hora dele se vender e vender os seus serviços e de conversar com investidores. Então, aí essa menção honrosa a esse mentor aí. Realmente, a gente tem muito que aprender com ele. Ele é citado a todo momento, né, no mercado financeiro, não só pelo aspecto de investimento em ativos, bolsa de valores, mas, na verdade, sobre a mentalidade que a gente tem que ter sobre o dinheiro, sobre educação financeira, sobre hábitos. Ele é um poço de sabedoria aí que a gente tem disponível realmente para poder aprender muito com ele, dessa simplicidade, os livros, realmente, na própria fala, no próprio discurso dele. Bom, então o Rodrigo lançou uma tarefa hoje aí para acessar a planilha, preencher a planilha, e ela já vem dando resposta para a gente, né, essa tarefa, de qual era o primeiro passo que a gente comentou na live sobre hábitos e comportamentos. Então, até por isso que eu trouxe essas frases e essas mensagens no slide anterior, para realmente embasar e para mostrar para vocês que não é só a gente que está falando isso, não. É realmente o primeiro passo, e esse primeiro passo, como na imagem anterior ali, que ele mostra para a gente uma escada, é isso, pessoal, daqui para frente a gente tem que pensar na educação financeira realmente como um degrau, né? Hoje a gente vai estar podendo falar desse primeiro degrau, e esse primeiro degrau, ele tem tudo a ver com a planilha, que é onde a gente vai ter o registro de todos os gastos. Este foi o primeiro hábito, né, o primeiro comportamento que a gente pôde passar para vocês na live. Então, a gente ter o registro de todos os gastos. Eu não sei se deu tempo para todo mundo aí de acessar a planilha, propriamente de preencher a planilha, tá? Mas a gente vai estar podendo falar sobre isso hoje. Quem acessou a planilha, quem já, mesmo que não tenha preenchido ela toda, quem viu, quem preencheu alguma coisa, quem dá o feedback aí para a gente no chat aí, tá? Mesmo que você não tenha preenchido tudo, se você puder, gente, o feedback de vocês é muito importante para a gente para trazer mais qualidade a essa aula. Então, se você viu, baixou, se você começou, se você ainda não terminou, se você terminou, dá um feedback aí. A Mary está falando aqui que preencheu parcialmente. Vai dando feedback aí do que você achou, se está faltando alguma coisa que a gente vai fazer. A gente melhora, né, não, Théo? A gente melhora. É isso aí, a gente melhora. É uma sugestão aí, e dá para cada um adaptar também conforme a realidade e compartilhar com a gente as ideias aí para que a gente também possa melhorar, evoluir. Aqui é um ensino colaborativo, né? Todo mundo participando e nos ajudando a construir isso. Então, o porquê que é tão importante esse registro dos gastos, tá? Eu sempre costumo dizer que, poxa, vou falar uma frase aqui para vocês, vou fazer uma leitura que enfatiza isso e reforça. Apesar de parecer simples, ela faz toda a diferença na vida financeira. Ao registrar tudo o que sai da sua conta corrente, do seu cartão de crédito ou de qualquer outro meio, né? Às vezes a gente acaba tendo muito dinheiro no bolso e acaba não passando pela conta corrente, mas é bom a gente poder ter esse registro, poder ter isso bem contabilizado, porque você passa a ter controle realmente, né, de quanto você gasta, mas o mais importante também, que é o que a gente vai estar podendo tratar aqui hoje na aula, que foi o que a gente mostrou naqueles slides lá na frente. A gente passa a identificar aonde que está escoando esse dinheiro ou realmente aonde a gente está dedicando ali todo um investimento, um gasto, uma despesa, enfim. Vamos pode lá para... Opa! Perdão, você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar, pode continuar. Tá bom.
Então, pessoal, eu já vou parear aqui, para quem teve a oportunidade de ver, essa é a planilha que a gente encaminhou para vocês, e, bom, aí já tem mais uma frase. Pessoal, por que é muito importante, né, nessa construção sobre educação financeira, sempre a gente buscar, e isso a gente falou muito lá na live, sobre mudança do próprio mindset, mudança de visão, mudança de percepção. São importantes essas frases que a gente compartilha com vocês, com o intuito de vocês, assim, terem também uma visão por outro ponto de vista. Isso faz a gente, isso para mim é muito importante, tem muito valor para mim, isso me enriquece a todo dia. E nessa planilha a gente já carregou com uma frase aí para vocês, poxa, dinheiro é apenas uma ferramenta, e ele é. A gente não está falando aqui só do dinheiro em aspecto de riqueza, ele que vai poder levar você onde você deseja estar, no seu sonho, no seu objetivo, igual propriamente a Renata aí também compartilhou com a gente, que o interesse dela é outro no momento, mas eu tenho certeza que isso daqui vai poder te ajudar, vai poder somar. Passa pelo financeiro. Isso, porque igual tá aí, ele vai te levar onde quer, e você, na verdade, vai ser o motorista que vai estar conduzindo isso, e aí a frase já fala, né, não dá para substituir esse motorista, é a gente mesmo que vai conduzir tudo isso. Bom, pessoal que está compartilhando aí, Rodrigo, alguma coisa no chat, alguma dúvida já? Não, o pessoal falou que gostou, algumas pessoas já começaram a preencher, a Meire está falando aqui que identificou gastos desnecessários, então a planilha atingiu um dos seus resultados, né? O Fábio está falando, eu dei o primeiro passo com o início do preenchimento de dados, o Gustavo também falou que preencheu e achou muito legal. E é isso aí. O Danilo está falando, muito dinheiro no bolso não é minha realidade. É que não está no bolso dele, está na conta dele, né? Muito bom, pessoal. É isso aí. E o que a gente já tem de oportunidade da gente estar podendo construir isso? Poxa, após a aula, antes da aula, durante a aula. É muito importante esse primeiro momento e ele é determinante, né? Nessa nossa educação, na nossa saúde financeira, a gente realmente colocar. E é um momento muito importante, um momento muito bacana. Que bom que a nossa aula acabou já caindo nesse início de mês de maio. Por quê? A gente tem a oportunidade aqui, e é o que eu sugestiono para que todos façam. Poxa, busca lá o que vocês possuem, seja de extrato, de conta corrente, do banco que vocês possuem conta, se é um banco, se é dois bancos, fatura de cartão de crédito, ou qualquer outra anotação para quem já tem uma planilha e queira transferir para essa, ou queira usar mesmo aqui, geralmente já tem de costume, mas, poxa, a gente teve o mês de abril aí que finalizou, e ele é um bom parâmetro, né? Porque eu imagino, eu espero, mas quem não fez ainda é um bom momento para fazer. A gente está aí, de uma maneira global, vivendo um momento delicado, né? E o primeiro passo também que a gente tem que estar fazendo, junto com todo esse momento de educação financeira, é esse tema de hoje. É a gente parar, para quem não parou, olhar tudo que tem ali de receitas, que é a primeira coluna que mostra para a gente, o conjunto de primeira linha, né? Perdão, que mostra aí para a gente, pô, receitas, né? E o que seria isso? Pô, salário, aluguel, pensão, hora extra, 13º, férias, qualquer outra fonte de renda. E aí, a gente também, em paralelo, depois ele já segue ali para o que você pode destinar durante o mês para investimento, mas depois a gente retoma lá. A gente levantar as nossas despesas fixas, habitação, transporte, saúde, educação. Aí a gente vai para as variáveis, que dentro propriamente de habitação, como luz, água, lá em transporte, o que a gente tem aí de despesa de gasto com transporte, alimentação, e as despesas extras. Então, de uma maneira resumida aqui, eu falei um pouco sobre a planilha, mas para poder retomar ainda no primeiro passo e falar para vocês que, assim, é um momento muito crucial, né, que a gente está vivendo, então, de uma maneira global, e é importante a gente poder tomar nota
da nossa realidade, né? Para a gente conseguir construir algo, um plano, um objetivo, um planejamento, a gente tem que fazer leitura, né, do que sempre aí o Rodrigo e a Sheila ensinam muito para a gente, que é da gente olhar o nosso estado atual. Então, a gente está na estaca zero. Nosso primeiro passo é a gente conhecer como que está a nossa saúde financeira. E, para a gente conhecer, a gente tem que utilizar muito bem a planilha. Então, a nossa sugestão e o nosso primeiro passo é acessar a planilha e realmente fazer um dever de casa ali. Pegar tudo que a gente teve ali de gastos, despesas e de receitas do mês de abril, preencher, que aí ele já vai te dar uma visão, vai te dar um campo aí visual do que você tem daqui para frente. E isso é muito importante, tá? Tem uma... Pena que a gente não dá para a gente fazer essa atividade, ou essa... Eu estive pensando muito durante o dia sobre isso. Uhum. Às vezes, eu faço esse exercício em alguns treinamentos, e isso é muito bacana. Pessoal, por que eu faço isso com uma equipe de vendas também? Porque eu sou executivo de um grupo na área de telecomunicações, e a gente também ali desenvolve pessoas, e eu atuo na área de desenvolvimento de vendas. E tem um exercício que lá eu faço com o pessoal, que é um exercício assim, lá a gente trabalha muito a metodologia de venda, e a gente vai falar do quão é importante a construção de um orçamento para o cliente, né? E sempre a gente traz isso de uma maneira visual, para você, junto com o cliente, tomar nota e construir ali, como é um atendimento consultivo, aquela proposta para o cliente. Mas, muitas das vezes, igual, eu estou aqui falando para vocês, vocês estão aí olhando a tela, estão vendo o meu rosto, estão vendo aí propriamente a planilha, mas às vezes já pode começar outra coisa a tomar a atenção de vocês. Algo que está passando aí onde vocês estão, ou alguém que está no ambiente junto com vocês, ou um som que possa também estar aí atrapalhando, ajudando ou incomodando, e isso vai tirando um pouco a atenção. Então, lá a gente faz uma atividade que às vezes é assim, mas não vai dar para fazer aqui, mas eu vou comentar com vocês, já que eu falei sobre isso, que a gente pede para todo mundo pegar um papel e ir lá fora, na rua, ou igual vocês aí, ir aí na janela da sala de vocês, do quarto de vocês, do escritório de vocês, e tomar nota de percepções, do que vocês estão percebendo. Quando a gente faz esse exercício... Como assim percepções? Oi? Como assim percepções para os nossos amigos? Bacana. Percepções, um exemplo. Poxa, Rodrigo, você está aí, e o que você, à sua volta, você está percebendo? A gente consegue perceber através dos sentimentos, da capacidade que a gente tem de perceber as coisas a nosso lado. Né? O feeling. Isso, o próprio feeling, mas mais falando sobre tato, olfato, visão, né, audição. Então, sobre essas percepções, sempre a gente faz essa atividade, e a primeira resposta, eu não sei se vocês aí nesse momento de reflexão perceberam isso. Se eu fosse perguntar para vocês aqui agora, poxa, o que vocês perceberam à volta de vocês? O que você percebeu? A Sheila está falando aqui, ó. A Sheila é fera. A Sheila é PHODA. Ela falou aqui, capacidade sensorial. Isso. Isso é para vocês verem, pessoal, que para falar de finanças, a gente tem que trabalhar, como também a Sheila fala, corpo e mente, né? Um só sistema. Então, para a gente falar de finanças, a gente tem que ir além do que uma simples planilha. A planilha, ela espelha muitas outras coisas, não é isso, Theo? Isso aí, porque é aquilo que eu falei na live. Pessoal, se, poxa, planilha, né, a gente veio aqui, estamos somando com uma planilha, mas é algo simples, mas por que ninguém faz? Por que a gente não faz, né? Inúmeras pessoas, independente do quanto ganha, tem muita gente que não faz, que não toma nota. Então, falando da importância da planilha, eu estou fazendo vocês aí refletirem junto comigo, igual a Sheila pôde ser mais profunda que a gente aí, Rodrigo, e realmente falar sobre, né, as percepções sensoriais, e é isso que eu quero que vocês percebam. Poxa, o que
quando fizeram esse exercício comigo, tá? E realmente eu pude perceber, e na maioria das vezes, quando eu faço isso com as equipes no treinamento, eu percebo que as pessoas vêm assim, poxa, olha, eu pude perceber, ou eu pude ver que aqui tem um quadro. Olha, eu pude ouvir algo passando na rua. Eu pude ver uma pessoa de camisa amarela. Na maioria das vezes, a gente tem essa resposta com o campo visual. Então, Uhum. a visão pode parecer que não, mas o campo visual, ele influencia a gente de uma maneira muito grande, tá? O visual é muito importante. Até quando, é um outro exemplo, quando a gente está numa loja e aí a gente viu um produto que a gente gostou e aí a gente pensa, poxa, tá lá o valor, R$ 1.000, R$ 2.000, em 10, 12 vezes, a gente faz um cálculo mental muito rápido da Isso. parcela, de quanto aquilo vai significar no nosso orçamento e bora para cima comprar. Só que isso fica no nosso pensamento e isso, às vezes, não gera realmente uma importância, um grau tão ali profundo daquele compromisso que a gente assumiu. E aí a planilha vem mostrar isso para a gente, que aí a gente vai poder lançar tudo que realmente a gente tem de gasto, de despesa. Então, eu pude refletir um pouco com vocês sobre a importância do visual. Realmente, a planilha é para dar visual, é para dar diagnóstico, igual o primeiro item que a gente falou lá, que a gente estaria tratando hoje. Isso. E até assim, você falou, a gente entrou nesse assunto de sensorial, até as cores, elas são feitas para isso, para chamar a atenção da gente para alguma coisa. Eu, em todo checklist que eu faço, eu ponho lá o verdinho de comprido, ponho o vermelho. Então, até isso, na hora da gente visualizar a planilha, isso vai trazendo também uma série de reflexões, não é isso? É isso aí. Voltei aqui Thelma, para me ver um pouquinho vocês e sair da planilha. Thelma, o Danilo fez uma pergunta aqui, eu vou guardar a pergunta dele, porque é uma pergunta importantíssima, mas vai ter um ponto aqui que você vai ter um espaço melhor. A Eliane falando, eu vou ser sincera, nunca fiz planejamento financeiro, até uns 3 anos não compartilhava com meu marido a minha vida financeira. Me arrependo dos dois, pois muitas vezes me vi em situações complicadas que contribuíram muito para ter síndrome do pânico. Hoje tenho uma modesta planilha e compartilho tudo com meu marido, uma mera digressão. Eliane, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pelo seu compartilhamento, por você compartilhar aqui algo tão pessoal seu. Isso significa que você se sente à vontade nesse ambiente, que é um ambiente seguro. Muito obrigado. E para vocês verem, pessoal, como a gente está aqui numa aula de planejamento financeiro, mostrando uma planilha financeira e como que vem muitas outras áreas relacionadas a isso. O Gustavo Cerbasi, né? Não sei se qual é a opinião do Telger sobre ele, mas ele tem o livro que deixou ele famosíssimo, né? Casais inteligentes Casais enriquecem. enriquecem juntos. Isso. Então, Muito bom. como que a parte financeira se conecta à conjugal e muitas outras, não é isso, Theo? Realmente. É muito importante e isso são ferramentas, são insights, são realmente algumas alternativas que nos ajudam realmente na organização financeira, né? Sempre quando você compartilha com alguém um compromisso, você já acaba tendo aquela pessoa ali até como uma pessoa que vai te ajudar, na maioria das vezes te cobrando, te incentivando, não fazendo com que você, às vezes, se desvie do caminho. Então, Isso. realmente, seja uma educação pessoal, né, vamos dizer, a pessoa sozinha ou a familiar, é muito importante você compartilhar. Telge? Alô? Com as pessoas um objetivo seu, Telge. e a planilha é muito importante. Sim, vamos lá. Não, é que deu uma travada aí no seu. Oi. Cortou um pedaço aí. Mas já pode ir para... Voltou? Vê aí, resume aí e já vai para a planilha. Tá. Então,
a planilha vai nos ajudar nesse diagnóstico. E por que que o diagnóstico é tão importante? O próximo passo que a gente falou lá, certo, que a gente iria comentar, é sobre o cenário. Poxa, o diagnóstico vai mostrar... Não, pode falar. Sim? Pode falar. O diagnóstico, ele sempre dá uma visão da nossa realidade. Então, ele vai mostrar realmente para a gente onde a gente está. E aqui, eu quero poder pensar com vocês em 3 cenários. Poxa, fiz a planilha, fiz ali, descobri aonde pode ser que esteja escoando, onde esteja sobrando. E sobre a planilha, antes da gente entrar no cenário, então é isso. A gente vai colocar informações de receita, informações de investimento, para quem teve aí a oportunidade de investir, aonde investiu, aonde estão as despesas, sejam elas fixas, variáveis, e as extras e as adicionais. E ali embaixo, já vai dar um saldo ali para a gente, positivo, negativo, igual, igual, ou até onde a torneira está mais aberta. Poxa, estou investindo mais? Estou gastando mais com despesa variável, mais com despesa fixa, mais com extra, já vai dar para você perceber e você fazer uma gestão disso. Com esse diagnóstico, a gente entra para o próximo passo, que é o cenário. E o que então, eu quero... vamos lá. Primeiro passo da planilha para nos trazer o diagnóstico. Isso. Certo? E certo. Aí a gente tem o desenho de qual cenário que nós estamos. Isso. É isso. Realmente. Então tá, manda bala. Opa. Parou de apresentar, apresenta de novo. Vamos seguir aqui sem apresentação, porque agora é com a gente, dá para a gente seguir. Então, eu vou abrir novamente, pessoal, se vocês tiverem uma pergunta, eu já vou fazer uma relacionada ao diagnóstico ainda. Theo, despesas variáveis, era uma dúvida que as pessoas também traziam quando eu também falava só sobre esse assunto. Despesas variáveis. Eu tenho lá conta de luz, conta de água, conta de gás, seguro, que são despesas fixas, porém o cálculo tem que ser feito por estimativa, certo? Certo. Você tem algum caminho aí? Porque não sei se é a dúvida dos colegas aqui, mas sempre foi uma dúvida minha, eu dei o meu jeito, mas eu queria ouvir você. Sim. O que acontece, né? É uma despesa que, igual o próprio Rodrigo disse, ela é fixa, a gente tem todos os meses, ou pode acontecer alguma, como o seguro de carro, que às vezes acontece da gente, poxa, parcelei, mas não parcelei em 12, parcelei em 5, em 4, Isso. em 6, né? E então ele acaba se tornando algo variável. O que eu tenho de sugestão e o que eu faço eu pego o valor, um exemplo, citando aqui do seguro do carro. Eu tenho lá uma franquia, ou eu tenho o valor a se pagar no ano de 1.000, 2.000, eu pego esse valor, divido ele lá em 10, 8, 12 parcelas, e aí eu me organizo com a expectativa daquela parcela que eu sei que vai existir, né? Então, eu posso, poxa, vamos dizer, igual na nuvem, né? A gente imaginar que a gente vai ter aquela parcela daquele valor, e por isso que é muito importante, quando a gente cria esse hábito da planilha, a gente começa a ter um histórico, a gente começa até fazer a leitura do ano anterior, para a gente ter uma ideia do que a gente vai ter de despesa futura. E, bom, a mesma coisa sobre, às vezes, energia, água, é sempre bom a gente fazer uma média, quem sabe, se a gente tem os gastos dos últimos meses, 3 meses, para quem consegue ter de 6 meses, ou daqui para frente, como a gente vai realmente criar esse hábito e ter a planilha, ter esse histórico daqui para frente, a gente pode começar a perceber, poxa, olha, nos últimos 3 meses, a minha despesa com energia, com água, ela começou a subir, então eu preciso começar a me guardar, me projetar melhor frente a esse acréscimo que está tendo. Isso até a gente começar a perceber, poxa, está aumentando aqui a energia, o que está acontecendo? Está aumentando o próprio consumo com água. É muito importante isso, você vê, acaba somando mais para todo esse planejamento através da planilha. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu. Aqui, deixa eu botar aqui para baixo. A Regina está falando, essa planilha é perfeita, uso bastante, me auxiliando muito com o orçamento da família. E o Bruno
O teacher Bruno está falando do orçamento pré-estabelecido, que é mais ou menos o que você trouxe em relação à estimativa. E só um detalhe também em relação a esse nome eu não conhecia, orçamento pré-estabelecido, gostei, mas essa estimativa de despesas fixas, mas que vão variar com relação ao mês, pessoal, tem algo que eu aprendi na faculdade de administração, mas é relacionada à contabilidade. Postulado da contabilidade, como se fosse um princípio, né? Postulado do conservadorismo. Então, sempre que eu vou fazer estimativa de despesa, eu tenho um olhar mais conservador, que é aquilo, cara, pode ser maior, né? O seguro, a minha parcela do seguro esse ano foi de R$ 150, mas eu vou botar aqui que vai ser 170, pode sofrer algum reajuste, que se for menos, pô, beleza. Se for mais, não me pega de surpresa. E em relação à receita também, receita tem algumas receitas, dependendo do trabalho realizado por cada um de vocês, né, as receitas elas também podem ser variáveis, elas podem ser recorrentes, acontecer mensalmente, mas elas podem ser variáveis. E aí eu sempre faço uma estimativa de que, eu tenho para receber R$ 1.000. Não, mas pode acontecer alguma coisa de eu receber menos. Então, eu conto com menos. Se vier a mais, ok. Tá certo essa linha de raciocínio? Poxa, com certeza. Somou muito, realmente é isso. Igual a Regina comentou aí, ó, são as previsões. São as previsões. Realmente, a gente precisa, né, ter esse cenário da gente, poxa, imaginar o que pode extrapolar também. É uma variável muito importante para a gente blindar qualquer descuido nosso ou qualquer passada do limite. Isso é muito importante dentro do diagnóstico, então, a gente ter toda essa percepção. E o Leandro está falando aqui, só para você partir, eu sei que você vai partir para o cenário, tem uma planilha bem parecida com essa, e só conseguir me reorganizar financeiramente, diminuir os gastos desnecessários e pensar em reserva e investimento após começar a ter esse diagnóstico das receitas e despesas. Funciona muito. Leandro, só coloca aqui se você viu essa planilha lá em 2014, num curso lá em Brasília. Só coloca isso para eu saber se você viu aquela planilha lá que a gente... muito obrigado, Leandro. O Leandro é um grande amigo meu lá de Brasília e ele viu essa planilha lá em 2014. Mas, Theo, o que o Leandro falou só traz o seguinte, muito mais importante, mais importante do que a planilha, ou tão importante quanto a planilha, é a atitude, é a ação. Certo? Complementando mais uma coisa, a gente está falando aqui de finanças pessoais, mas quem empreende, quem tem negócio, quem tem empresa, e mesmo não tendo, a gente pode imaginar, percebendo a condução de uma boa empresa, e todos nós, às vezes, já trabalhamos, então, poxa, uma empresa tem que ter ali todo esse cronograma financeiro, certo? Tem uma pessoa ali, um contador, ou uma empresa que terceiriza essa parte, que ela faz todos esses lançamentos. Uma empresa que acaba tendo um sucesso é a empresa que consegue ter esse controle, né? E ainda ela vai além, ela consegue determinar um percentual. Poxa, isto daqui eu vou investir em marketing, isto daqui eu vou investir em produção, isto daqui a gente vai poder investir na equipe comercial. É a mesma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal, a gente tem que ter essa planilha, porque ela vem dar esse norte para a gente. Poxa, eu estou gastando um percentual a mais ali, está sobrando muito pouco para me investir, ou, na verdade, eu já passei do limite, e aí eu não estou tendo sobra. Então, gente, a gente precisa, eu também tomei isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, como uma tarefa que eu não posso deixar de fazer todos os meses. É importante, vem para nos dar essa clareza, né? E sabe uma coisa que, quando trabalhei com curso de educação financeira, uma pessoa veio me falar, eu abri a planilha, e aí a gente estava até num laboratório de computador e tal, e uma pessoa veio assim, aí estou lá, né, fazendo aquela monitoria com os alunos, faz isso, faz aquilo, e uma pessoa ficou parada, não ficou preenchendo nada, eu falei, você está com alguma dúvida? Ela, Rodrigo, eu tenho medo de fazer essa planilha. Eu não quero encarar as minhas contas. Tem isso, Theo? Tem. Medo de preencher a planilha e ver a sua situação financeira? Tem. Isso é muito perigoso. Tem muito perigoso, porque
primeiro, a gente está com medo é porque a gente sabe que vai mostrar nitidamente. E não, detalhe, mostra, o negócio não é nem que ela, depois ela veio conversar, ela não tinha medo do saldo devido, ela tinha medo de mostrar ela, para ela mesmo. Sim. E aí a Sheila pode complementar aí se, né, ou qualquer um de vocês têm medo? Eu falei da Sheila porque a gente está falando de finanças, mas você vai falar de liderança, tem pessoas que têm medo de se auto-observar. Você vai falar de área fitness, a área de emagrecimento, porque essa planilha é como se fosse um espelho na nossa frente. Isso dói. É isso, Théo? É isso mesmo. É igual quando a gente vai falar de inteligência emocional. Ó, a galera está confirmando aqui, ó. Tive muito medo, muito tempo. A pessoa tem... A Regina está falando, tem uma amiga assim. Ô, Regina, a minha amiga que tem medo. Não, tô brincando. Mas o pessoal está se manifestando aqui, confirmando isso daí. Diga lá, Théo. Realmente, ela mostra e ela é um reflexo dos nossos comportamentos. A gente volta lá atrás na live que ela vai mostrar para a gente todo o raio-x de o que a gente está fazendo e quais estão sendo as nossas escolhas. Então, esse diagnóstico é muito importante para a gente nesse sentido. Aí a gente parte para o cenário. Poxa, vamos criar aqui 3 cenários para a gente poder ter uma clareza, tá? Ela vai poder mostrar para a gente quando a gente está gastando mais. Então, você já está nos cenários. Isso. Tá. Então, vai poder mostrar para a gente 3 cenários aqui simples, da gente poder identificar. Passei da conta, estou gastando mais. Ou está tudo empatado, está 0 a 0. Tá. Ou está tendo sobra. Certo. Diante desses 3 cenários, então, aí a gente... Sim. Estou gastando demais. Está no 0. É a conta, né? É a conta... A conta mais simples do mundo. Receita menos despesa é igual a um resultado. Então, posso estar gastando demais, estou no 0 a 0 ou está sobrando. É isso? É isso aí. Beleza. E então, aí, cheguei a esse cenário, né? E aí? Tem uma contribuição aí, ó. Medo do marido ver a conta do salão. Mas, bom, você pode falar, Lília, você pode falar, usa o New Horizon, você já fez esse treinamento com a gente, usa esse New Horizon para mudar o mindset, para ele ver que é um investimento, né? A Eliane falou aqui, ó, eu tô lendo, cara, eu tô morrendo de rir com os comentários aqui. A Eliane falou, eu respondo, existe. Morri de medo, ainda bem que já fazia exames cardiológicos. Pessoal, a educação financeira, ela mexe, realmente parece que é um dedo na ferida, assim, ó. Mexe. Dói. Mas é importante, pessoal, a gente... a educação financeira que nos leva aí para os nossos objetivos, para os nossos sonhos. E, então, diante desses cenários, a gente começa já a traçar as oportunidades. Por quê? Poxa, vamos lá, cenário primeiro que a gente falou. Se eu já passei da conta, se é o cenário que eu estou gastando mais, a planilha vai poder te mostrar, primeiro, dá para mim diminuir, dá para mim fazer uma gestão melhor do que eu estou tendo aqui de despesa, seja variável, fixa, adicional, extra, igual tem propriamente na planilha. Esse é o primeiro passo. Isso. A gente precisa entender onde dá para fechar mais a torneira. Então, vamos lá. Qual que é a pergunta que a gente pode fazer? Vou botar aqui no chat. É propriamente a gente entender, poxa, dentro das despesas, dos gastos, eu posso reduzir algo, né? Dá para fechar a torneira ali com alguma coisa? Sentido, né? Poxa, consigo economizar mais na energia, consigo economizar mais no transporte, consigo economizar na alimentação, fazer outras escolhas e serem melhores para mim. Então, a gente fazer uma gestão e a gente entender aonde que dá para a gente mexer nos nossos gastos, né? A gente aqui não vai falar para você, poxa, corta... Tem que fazer isso. Não. Muito bom, Théo. Você vai descobrir o que faz sentido para você. Às vezes faz sentido para mim reduzir na energia, às vezes para você já está no limite, não dá, vou tentar reduzir em outro. Então, é você, na sua realidade, no que é importante para você, no que te gera conforto, você entender que dá para você diminuir. Lembrando que a gente está falando do primeiro cenário de quem passou da conta. Se me permite, Théo,
sempre que eu ia explicar a diferença de coaching para consultoria, né? Eu sempre falava de um caso que foi real. Quando eu já estava como fazendo coaching e tal, aí eu explicava e dava caso prático. Ó, na consultoria, eu vou pegar, vou fazer o diagnóstico, vou falar, ó, faça isso, isso, corte aquilo, corte tal. Isso. No coaching, aí vai acontecer que nem uma coach minha falou, ela foi um coach financeiro, mas com uma outra abordagem. Aí ela pegou, ela fez a planilha, aí ela analisou, ela gerou consciência do que ela poderia cortar, aí ela chegou num ponto lá, que era uma conta lá que ela tinha, vinho. Ela tinha dentro da despesa dela, tinha uma conta fixa de vinhos, que ela adorava vinho, ela e marido e tal. E aí ela olhou para mim e eu não posso zerar essa conta do vinho, porque toda sexta-feira é o momento que os meus filhos vão para casa da minha sogra e tal, eu fico sozinho com meu marido, a gente toma vinho, conversa, é o momento. Aí a gente traz a pergunta do coaching, tá? Então, você vai eliminar? Não, isso aqui não dá para eu zerar. Então, diante disso, o que você pode fazer? Então, também tem esse elemento, né? O planejamento financeiro não pode ser um sofrimento. Não é isso, Théo? Diga aí. A gente tem que identificar realmente o que é possível, o que faz sentido para nós, para nossa família, né? A gente ter e se dá para mexer e se dá para reduzir. Aí a planilha já vai ajudar, o diagnóstico vai mostrar tudo isso para a gente. E a gente já pode partir aqui um pouco ligado com o próximo aqui, a próxima etapa que a gente vai estar falando, que é também para a pessoa que está ali vamos dizer, fechou a conta, está 0-0, está empatado, né? Não estou tendo uma sobra para investir e também as despesas estão na mesma linha. Também muito perigoso, porque às vezes se surge algum imprevisto, isso pode fazer com que a gente aí fique no primeiro cenário, né? A gente passando da conta. E o que é importante aqui para a gente se não tem mais nada que a gente consegue economizar, se a gente não consegue identificar ali o que mais dá para... O que mais dá? A torneira já fechou o limite. E aí? Aí a gente precisa identificar qual é a possibilidade da gente obter, então, mais receita. Aí a gente volta para o topo da planilha. Certo. E aí, aqui, qualquer um de nós, né, nesse momento, ou em qualquer momento que a gente tiver, a gente consegue imaginar, perceber o que a gente pode fazer a mais, o que a gente pode trazer para a gente somar na nossa receita. Então, a gente começa a pensar, poxa, como que eu posso aumentar minha receita? Seja no trabalho que eu estou, seja quem trabalha na área comercial aí, batendo mais meta, acelerando os resultados, ou tenho alguma coisa, poxa, aí propriamente o Rodrigo e a Sheila são experts nisso, mas com as minhas habilidades, com o que eu já tenho de conhecimento, o que mais eu posso fazer, como eu posso vender isso, como eu posso fazer disso algo que vai me gerar uma renda extra. Então, a gente entra nesse cenário da gente ter que agregar uma renda extra, né? E dentro da renda extra, tem muita coisa que dá para a gente trabalhar. Se reinventar, dentro, igual eu falei aqui, das habilidades que cada um tem, como você pode transferir essa habilidade, como você pode vender essa habilidade, o que essa habilidade pode gerar para você de ganho para você ter essa renda extra. E aí, é isso que a gente... Vejam, a todos vocês, deixa eu só ver aqui antes o comentário da Regina. Já ministrei curso de educação financeira e percebi que a maioria dos participantes tinham dificuldade de visualizar suas realidades, sem contar no choque que ficam quando se deparam com essa realidade. Muitos me procuraram depois para conversar melhor sobre o assunto, outros foram até para a terapia. É isso, né? É isso que isso aí coroa como que mexe com o emocional, né? E o Leandro está falando, acho que o mais difícil para as pessoas é baixar a bola e encarar seu real padrão de vida compatível com suas finanças. Realmente, é por isso que, às vezes, a pessoa retarda esse confronto, né? Para não ter que mexer com algumas coisas que é realmente dolorido de mexer.
É isso, Théo? Realmente. Na live eu compartilhei uma frase que um diretor compartilhou comigo sobre esse assunto de educação financeira, que ele falou sobre isso, que ele, durante a juventude dele, ele também escutou essa frase de um cara que era um mestre para ele, falando que, poxa, para a gente ter sucesso nas nossas finanças, se a gente tem um padrão de vida, a gente tem que procurar estar vivendo um degrau abaixo, para a gente ter essa sobra, para a gente ter essa reserva. Mas, na maioria das vezes, às vezes a gente está nesse mesmo cenário, no mesmo degrau, aí a gente está no 0 a 0, igual a gente está falando aqui. Aí a gente corre um grande risco, né? Que é onde, na maioria das vezes, essas pessoas que estão nesse degrau, ou no degrau de cima, que é quando a gente já passou da conta, que é aí que é difícil, igual a Regina pôde aí somar para a gente, que é isso. A gente não quer enxergar isso, a gente quer fugir, a gente quer escapar, e por isso que é tão importante esse tema de comportamento nas finanças, né? A gente traz isso para as pessoas de uma maneira diferente, para elas perceberem que são as emoções, são os pensamentos, o ambiente, a realidade que ela está ali, que está influenciando, que está sendo um reflexo da vida financeira dela. É isso. E, Théo, então, você vai entrar em qual assunto agora? Olha, a gente estava lá... A gente falou diagnóstico, nós falamos de cenário. Isso. Terminando o cenário. Então, a gente tem aquele cenário que é quando a pessoa que já está podendo melhorar os gastos... Poxa, se eu não tenho possibilidade de melhorar meus gastos, eu preciso buscar uma renda extra, o que dá para mim fazer, o que dá para mim criar, ser empreendedor, ou se eu sou de uma família, o que aqui a minha esposa, os meus filhos, o meu companheiro, a minha companheira pode me ajudar tendo essa possibilidade de ganho extra. Tá. Só que aí, a grande chave do ganho extra, e aqui eu já passei por isso no meu passado e tive que aprender com isso. Falando de mim, quando eu trabalhava no banco, lá a gente tinha participações, né? As participações sobre os lucros. E eu sempre deixei a participação para investir, né? Não contava com ela. Era um dinheiro que eu pegava e investia. Eu não colocava ele no meu orçamento mensal. Só que foi passando o tempo, eu fiz isso por um objetivo, que era o meu casamento, que era o apartamento que eu e minha esposa a gente ia investir. Passou isso, a gente começou a mobiliar mais o apartamento, né? Você começa a querer ter mais coisas ali para poder agregar, de conforto, beleza, mas às vezes você acaba passando um pouco do limite. E aí, essa participação se tornou algo muito importante no meu ganho mensal. Eu contava com ela, eu não podia... assim, ela já fez parte do meu orçamento, então ela tinha que vir. Ela deixou de ser extra. E aí é o perigo. Incorporou, né? Por quê? Se ela não vem, se ela diminui por conta de uma performance sua que às vezes não foi tão esperada, ou aqui a gente falando de algo que a gente cria. Poxa, vamos dar um exemplo. Esses dias, pedalando e correndo aqui perto de casa, eu vi em um portão de uma casa ali, a senhora fazendo máscara para vender nesse momento, né? Todo mundo está precisando de máscara. Ela está ali buscando uma renda para a família dela. Seja qual for a sua renda extra, essa renda extra ela tem que estar alinhada com o seu objetivo, que é melhorar a sua saúde financeira. Isso. Se você tem um objetivo de, sim, eu preciso conquistar alguma coisa, eu preciso trocar de carro, eu preciso adquirir alguma coisa para minha casa, ou eu preciso investir em mim, tudo bem, faz parte do seu plano você buscar essa renda extra para você investir, né? Mas se é para mim sair daquele primeiro cenário que eu estou gastando mais, que eu não estou conseguindo investir, então a renda extra é realmente para você determinar ela para o seu investimento, que é onde você vai conseguir alavancar. E o grande segredo de quem tanto consegue juntar recursos, o investimento é sempre o longo prazo. O longo prazo ele tem um efeito que quanto maior o tempo da gente investir e aquela sequência, né? A gente ter o comportamento de todos os meses, a gente poder também, como tem as despesas, a gente também ter algo ali fixo que é o investimento. E é muito importante, então, esse ganho extra. Mas a gente sempre comete esse pênalti que eu estou falando de mim, que eu cometi no passado, que é a gente incorporar. Deixa eu falar sobre isso rapidamente, já conectando com algumas coisas aqui do chat. Você sabe que, eu sou empreendedor, servidor público, e uma coisa que a gente vê muito no serviço público é que você tem o seu
a sua remuneração e você tem um plano de carreira com algumas gratificações. E o que mais eu via eram servidores incorporando essa gratificação como se fosse um vencimento, sendo que o vencimento é aquilo que ninguém tira da gente. A gratificação é de livre nomeação e exoneração. Então, hoje eu estou com ela, amanhã eu posso estar sem ela. Então, você via pessoas fazendo financiamento, contando com aquela gratificação. E aí, quando tiravam aquela gratificação, era um Deus nos acuda. Isso para servidor público. E também, eu também já cometi esse erro de estou dando aula numa faculdade e aquilo ser incorporada nos meus ganhos, porque quando você incorpora, você aumenta as suas despesas naturalmente. E aí, Telber, sobre essa parte ainda de renda extra, é por isso que lá no Instituto Alto Valor, na comunidade, a gente trabalha planejamento financeiro, mas também trabalha vendas. Eu abri a oportunidade para as pessoas fazerem networking, poucas pessoas fizeram. Aí, aquelas que fizeram, eu vim com um vídeo, não tenha o WhatsApp ou as redes sociais não somente como ferramenta de comunicação, tenha também como ferramenta de vendas. Então, a gente está o tempo todo preocupado para preparar todos vocês, e eu e a Sheila, a gente se prepara o tempo todo. Não pensem vocês que por eu ser lá coach, já ter um tempo, eu estou o tempo todo aprendendo e me preparando, porque a gente precisa ser exemplo para todos vocês, né? Então, por isso que a gente se prepara com isso. Preocupado com isso, deixa eu fazer um anúncio rápido para a gente voltar aqui para o conteúdo. De hoje até segunda-feira, a gente vai ter conteúdo diário, focado em planejamento financeiro, focado em vendas, focado em comportamento, lá na comunidade. Nós vamos ter aí o tempo todo, diariamente, né, conteúdo para dar continuidade a essa preparação. Nós estamos preparando um curso, a gente já ia lançar um curso online, a gente retrocedeu para que a gente remodelasse. Então, o próximo curso online que a gente vai lançar na semana que vem vai trabalhar mente, planejamento financeiro, então mente, finanças pessoais e vendas. Só que vendas, pessoal, não é... Se você tem alguma crença, algum preconceito, quebra isso, viu? Quebra isso, porque olha só o que a Eliane está falando aqui para a gente. Não sei se a pergunta é oportuna, mas com a estagnação da economia, que já era uma realidade, e agora, especialmente com a paralisação do trabalho de muitos profissionais, nós não temos a cultura de investir e de poupar. Muitos estão sentindo na pele isso. Será que dá para se falar no marco divisor de mudança de comportamento? Não tenha dúvida, Eliane. Não tenha dúvida que é um marco divisor de águas, porque o Theo falou aqui de quem está fazendo máscara. Só que se a pessoa não se vender, se a pessoa não se divulgar, ela não vai ter a renda extra. Como que eu vou ter uma renda extra? Ah, Rodrigo, mas tá. E aí, né? Mas eu preciso vender. Então, como que eu hoje dou aula de pós-graduação para uma faculdade lá de Cascavel e agora estou fazendo online e tenho uma renda extra? Você acha que eu fiquei sentado na cadeira? Eu fui me vender. Eu fui atrás. Então, nós estamos preocupados com isso e vamos capacitar todos que chegam até a gente para que você possa mudar seu comportamento, ter mais inteligência emocional, gerar riqueza através de um bom planejamento, não somente de um bom planejamento financeiro, mas também ter mais renda, ter mais dinheiro no seu bolso, na sua conta, para fazer aquilo que você quer. Realmente. Complementando duas coisas, esse ponto que a Eliane trouxe para a gente, a minha expectativa, o quão eu acredito na educação financeira é que realmente, mas aí não depende só da gente, né? Depende realmente das pessoas, com que as pessoas aproveitem esse momento que está sendo doloroso e todos nós estamos passando, todos nós estamos tendo que fazer essa avaliação. Eu tive que fazer isso dentro da minha casa, dentro da minha família, mas daqui para frente a gente tomar isso como atitude e isso se tornar um hábito, isso se tornar uma metodologia de vida, porque isso que vai nortear os nossos objetivos futuros. E eu até falei na live, eu recentemente, em fevereiro, eu fiquei 30 dias fora com a família, mas também pude ir lá estudar, pesquisar, e aproveitei tudo isso. A gente pôde aí
mas graças ao planejamento de 2 anos, eu e a esposa ali suando, a gente pôde proporcionar para as nossas mães uma viagem para os Estados Unidos, e isso foi assim, estava na minha árvore dos sonhos, top 1 da minha vida, eu me sinto muito realizado por isso. Bacana. Mas a gente teve que suar muito. E aí lá a gente pôde conversar com muitas pessoas, e eu pude estudar um pouco sobre educação financeira, que eu trouxe na live. Lá a gente não tem nenhum órgão público preocupado com a aposentadoria das pessoas. Lá tem fundos de previdência privada, igual aqui tem, PGBL, VGBL, que você vai lá no banco, contrata, ou a empresa paga para você. Mas não tem nenhum órgão público lá preocupado com a sua aposentadoria, não tem auxílio-doença, não tem fundo de garantia. E lá faz com que as pessoas, de uma vez, tenham o compromisso de se organizar financeiramente, porque a pessoa foi desligada hoje, opa, e aí? Se ela não tem ali, ela mesma, ela assumir o controle, ela tomar a frente dela, não deixar para um governo, não deixar para a empresa, garantir o futuro dela, o dia dela amanhã, né? É isso que realmente eu espero que todo mundo, nesse momento, as pessoas, todos nós, assumimos realmente o controle da situação, né? Até porque o governo investe mal, né? O governo investe mal o nosso dinheiro. Deixa eu passar aqui para a pergunta do Danilo. Ela é muito pertinente porque tem a ver com a renda extra. Ele fala assim, alugar uma casa em um lugar... Eu peguei só o finalzinho aqui, deixa eu só ver se não está fora de contexto. Espera aí, tá. Não sei se é exatamente minha pergunta. Tá. Alugar uma casa em um local melhor para ter acesso a algumas pessoas pode ser considerado um investimento? Abro um parêntese. Eu já fiz isso, tá, Danilo? Eu vim de Brasília para Araçatuba. Aí você mexe também com marketing de rede de relacionamento. Eu procurei um local onde eu pudesse me relacionar com pessoas que pudessem alavancar meu negócio. Eu fiz isso. Mas fala aí, Theo, o que você pode comentar aí em relação ao que o Danilo está falando aqui? Primeiro que ele já está falando de aluguel, né? Alugo ou compro uma casa? E segundo, alugar uma casa no local onde você vai ter mais relacionamento para gerar mais negócio. É isso aí. Eu vejo que é uma opção, dependendo da realidade de cada um, ou do que cada um almeja realmente, porque isso pode impactar em 2 aspectos. Agora que a gente está falando como uma renda extra, ou algo que pode gerar um ganho extra, se você vê que realmente tem confiança que isso vai te gerar um retorno, e é positivo isso, por que não? Né? E na mesma importância, quando a gente já vai falar do terceiro cenário, que é investimento, né? Que é quando a gente já está tendo ali uma sobra, e aí a gente vai pensar, poxa, aonde eu vou investir? Né? Isso. E aqui a gente não vai acabar dando nenhuma sugestão, mas hoje a gente tem muitos canais que falam... Se o pessoal quiser perguntar, podem fazer sua pergunta, porque mesmo que a gente não consiga responder totalmente aqui na aula, a gente continua lá na comunidade, a gente faz material, a gente vai atrás, pessoal. Isso. Hoje, né, por conta dessa ramificação e essa explosão sobre educação financeira, a gente tem muitos assessores de investimentos que podem, de uma maneira clara, explicar ali um portfólio, onde eu vou investir, diante do cenário e do perfil de risco de cada um, porque cada um está suscetível a um tipo de risco, ou outros investimentos, outras opções de ganho, igual a gente teve aí, que a gente vai poder falar, poxa, o investimento não só em produtos financeiros, mas o investimento em um treinamento, um investimento pessoal, que vai me gerar um ganho futuro, que vai me gerar uma renda extra futura, que vai fazer com que isso daqui me dê mais ganho, e aí sim eu consiga investir de uma maneira mais agressiva. Isso é uma opção, né? E você tendo acesso a outras pessoas, você lendo mais, isso vai muito longe, realmente. É um ambiente que dá para a gente falar bastante, igual. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Rodrigo e com a Sheila, a gente procura a todo momento buscar materiais, conversar com pessoas, que foi propriamente igual a pergunta, porque isso faz com que você esteja em outros ambientes, e aí você consiga ter uma percepção também diferente de ponto de vista, não só relacionamento, que relacionamento está muito dentro, e é muito poderoso dentro do que o Rodrigo e a Sheila vai proporcionar para a gente através do curso de vendas, que é a arte da gente se relacionar, a arte da gente conversar. E na quinta-feira a live é sobre isso, viu? Com o William, live sobre como
ganhar dinheiro com a sua rede de relacionamento. Isso. Isso é muito poderoso. Eu falo que a oportunidade sempre está na nossa frente. A pessoa que está cruzando a gente todos os dias ali, quem é da então, sabe que isso é extremamente importante. Então, por que não? Eu acho que realmente sim, a gente está em um ambiente diferente, isso pode nos gerar ganho, seja ganho de intelecto, ganho aí de ponto de vista, ou de possibilidade da gente conseguir outros negócios. Isso realmente sim pode ajudar tanto no aspecto de investimento, que é o terceiro cenário que a gente já está falando, tanto do segundo cenário, que é esse de ter opção de renda extra. Legal. Telga, a gente tem aí mais 10 minutinhos, a gente até passou mais um pouquinho, né? Mas a gente vai encerrar já já. Eu estou falando aqui, pessoal, podem mandar suas perguntas. A Lilian está perguntando, Telga, você tem algum aplicativo de lançamento de despesas que possa indicar? Aí não somente para o Telga pode falar a sua indicação. Se vocês, quem aí já usa algum aplicativo, pode colocar aqui também. Eu atualmente, aplicativo de despesas, eu acabo utilizando a planilha, né? Isso. É uma liberdade que eu tenho, mas o aplicativo, e muito bem lembrado, para quem às vezes acha, ou para quem tem uma percepção que realmente pode ser que seja mais fácil através de um aplicativo, e hoje em dia tem alguns, eu não vou me lembrar o nome, mas eu compartilho com vocês na comunidade sobre alguns que eu já vi, tá? E é muito importante nesse momento ter esse aspecto de segurança e confiança do aplicativo, porque na maioria das vezes você também tem que ou você lançar manualmente, né, no aplicativo, ou você dá o acesso do aplicativo através da sua senha eletrônica do banco. E aí ele consegue entrar, visualizar e já transportar tudo isso para o app. Eu acho isso fantástico e muito bacana. Só que tem que ter um nível de confiança e segurança de qual aplicativo que está fazendo isso, né? Porque você vai estar cedendo ali todos os seus dados, às vezes, bancários. É por isso, Telga, que nós temos que estar atento o tempo todo, pessoal, às transformações. Eu sempre falo no meu tema, Revolução 4.0. Quando eu falava sobre isso, me pediam ideia de aplicativo lá atrás, eu falava justamente isso e tal. Aí, que os bancos começaram a perder mercado, né? Para fintechs, né? Para startups na área financeira. E aí, eles começaram a ver todas essas transformações e começaram. Aí o aplicativo deles começou a deixar de ser um aplicativo só para você ver extratos e fazer operações financeiras, para ser quase que uma rede social. Então, eu tenho o aplicativo lá do meu banco, eu só uso para isso, eu gosto da planilha, prefiro a planilha, mas cada um tem aí o seu gosto, mas o meu aplicativo do banco, ele me dá até gráfico dos meus gastos e tal, e ele ainda é uma rede social, porque eu posso cadastrar ali meus amigos ou pessoas para quem... Não vou falar amigos que eu transfiro dinheiro, senão daqui a pouco o pessoal vai querer que eu cadastre lá. Mas é quase uma rede social. Isso são as transformações digitais. Hoje a gente tem que estar muito atento, pessoal. Estejam atentos, estejam atentos. Eu parei de usar a rede social... Só a Lília está falando, pode me cadastrar. Eu parei há muito tempo de usar a rede social para ver. Minha rede social para mim é trabalho. Então a gente tem que estar atento a essas mudanças, entendeu? Sim. O Leandro está falando aqui, eu não uso o aplicativo, principalmente porque os aplicativos são geralmente engessados com o mês. É isso aí mesmo. E é como o Telga falou, a planilha te dá mais liberdade. Né? Como eu recebo dia 20, cartão fecha dia 10, aí eu nunca consegui sincronizar. Por isso, uso a planilha. E ela está no... Opa, Leandro, boa! A minha planilha também fica no Google, na minha conta do Google, fica na nuvem, né? No Google Drive. Eu uso o Gmail. Então, e aí eu posso abrir do meu computador, posso abrir do meu celular, posso abrir do iPad, posso abrir de qualquer lugar. Então, você pode, se você quiser, você pode pegar essa planilha e fazer o upload na tua conta aí na nuvem. E você acessar de qualquer lugar. Realmente, é isso aí. Eu também acabo utilizando porque a minha esposa, ela é fisioterapeuta e ela tem várias receitas que entram, recebimentos
diários, mensais, semanais, e me dá liberdade ali de poder fazer uma gestão melhor de tudo isso. Tem um aplicativo que eu me recordei e busquei aqui no celular, que é muito comentado, eu acho que é um dos pioneiros aí, que é o Guia Bolso. Nunca usei, só estou dando o nome aqui, que eu já ouvi falar muito bem dele. Eu também já ouvi falar. Conheço, é um dos primeiros. É um Sim. dos primeiros. Tem um que eu utilizo. Pode falar, Tem um que eu utilizo, mas, na verdade, ele me ajuda a fazer gestão da minha carteira de investimento, que é o Kinvo. Ele, para quem tem alguns investimentos de produtos financeiros, lá você vai cadastrando e aí ele vai mostrando para você, de uma maneira simples ali, o seu gráfico e tal. Então, a gente falou lá dos cenários, né? Falando em oportunidades, é mais ou menos isso que a gente já construiu. Dentro da minha realidade, o que eu posso estar fazendo diferente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento. O que eu posso fazer para reduzir os gastos? O que eu posso fazer para mim ter mais ganho? Ou eu estou tendo possibilidade de investir. O que eu vou fazer com esse meu investimento? Aonde eu vou estar realmente tendo, onde eu vou estar investindo o meu valor? E aí, seja em imóveis, seja em você pessoalmente, seja nos seus negócios, seja na sua empresa, eu acho que cada um de nós tem que procurar algo que a gente já está habituado, algo que a gente já tem conhecimento, particularidade, para a gente, quem sabe, conseguir ter melhores ganhos. Telg, a Lilian está perguntando aí, o melhor é lançar as despesas diariamente, as despesas e receitas? Tem alguma frequência bacana? O que você acha, Telg? Olha, para a gente ir lá... eu penso que, assim, minha esposa já me fez essa pergunta também, porque o que eu faço? Por conta de toda a rotina nossa, que hoje, cada vez mais, a gente tem, né, muitos compromissos, eu prefiro, na minha agenda pessoal, separar um dia, sempre, para mim, estar fazendo isso. Aí eu me dedico com muita atenção. Separar um tempo para me concentrar naquilo, né? E aí eu também gosto. Tudo aqui para mim fazer um planejamento ali pessoal, financeiro, familiar e poder aqui visualmente lançar onde o que eu tenho que lançar, meus compromissos com a minha esposa, a gente compartilha tudo, a gente já traça plano de ação, do que a gente precisa, então, fazer de gestão e de algumas ações. Mas ela me perguntou por isso, porque ela vê, às vezes, eu determinando um dia ou um período ali, para mim estar focado nisso, ela falou, pô, não é mais fácil, às vezes, você ir fazendo aos poucos? Aí pode ser que, para mim, não deu certo, pode ser que eu me perca um pouco no meio de estudo e não seja tão efetivo, tão produtivo. Mas eu acho que é muito importante, às vezes, poxa, não está dando fazer diário, vou fazer semanal, vou fazer quinzenal. É isso. Lilian, acho que cada um de nós tem que encontrar aquilo que dá certo, entendeu? O importante é fazer. A forma como vai fazer, eu também gosto de separar ali um momento. É porque o hábito, né, de usar uma planilha e tal, você meio que já vai sabendo mais ou menos várias coisas. Quando alguma coisa sai do planejado, aí você vai lá e tal, mas quando você pega o hábito, aí a coisa se torna uma rotina, né? A Regina falou, como é uma planilha de previsões, procuro fazer trimestralmente. Porém, faça as alterações necessárias sempre que é preciso. Pronto, a Regina encontrou o melhor caminho para ela. O Leandro, com o tempo você consegue organizar em períodos mais espaçados. Eu tenho a minha revisão semanal. Criei isso quando aprendi o GTD, que é um método de tempo, produtividade e tal. Sim. O Danilo, hoje evito ao máximo usar dinheiro, né? Dinheiro em espécie mesmo, realmente está cada vez mais raro. O pior, Danilo, é quando você vai no centro de Araçatuba, né? Sem nada no bolso, põe no estacionamento. Você não tem R$1 para pagar o estacionamento na Zona Sul. Mas ele está falando aqui, hoje evito usar ao máximo o dinheiro. Geralmente uso os cartões para ter o registro de tudo que foi gasto. Eu também, aqui a gente usa tudo no cartão, até por causa de milhagens. A gente, olha, é uma outra coisa, viu? Como eu viajei até para fora do Brasil usando milhas. A Lília, como não tem dinheiro para... a Lília me lembrou desse caso. Telga, eu fui fazer uma palestra para menor aprendiz num colégio
estava com uma fome arretada, uma fome. Ainda faltava 30 minutos para começar a palestra. Eu fui na cantina do colégio, lanchei e fui pagar. Cadê o dinheiro? Aí eu conhecia a menina dona da cantina, era irmã de um amigo meu, conheci pedindo fiado. Olha só, a gente passa por isso, né? Mas são coisas que, que ficam aí na nossa história, as pessoas, numa aula virtual, lembram para a gente rir. Pessoal, a gente está finalizando aqui. Quem tiver mais perguntas, podem ir colocando. O Danilo está falando, o aplicativo Mercado Pago ainda permite pagar R$ 500 de boleto no cartão. Não tem taxa não, né? Não tem taxa a mais não, né, Danilo? Porque, por exemplo, os bancos ofereceram de você pagar contas de luz e tal no cartão. Ele está falando até R$ 500, não. Só que você paga e paga IOF, paga taxa. Não compensa, você tem que estar ligado nessas coisas aí. Theo, eu queria que você trouxesse aí suas considerações finais. Se você tiver aí, eu tenho alguns livros aqui para indicar. Se você tiver algumas indicações aí para fazer para os nossos colegas, fique à vontade, o tempo é seu. Vamos lá. Pessoal, resumindo tudo que a gente falou, realmente é simples, né? A gente pode estar utilizando a planilha ou não, poxa, um rascunho, uma folha, um pão de padaria, aquele papel de padaria. Isso, eu sempre falei isso, tem que fazer alguma coisa. O importante é a gente fazer, mas antes de tudo isso vem isso, a nossa atitude, o nosso comportamento, a gente enfrentar a nossa realidade, e isso é desafiador, mas para a gente sair realmente, às vezes, de um estado atual, que às vezes pode ser que a gente não esteja feliz, ou dentro da expectativa que a gente tem que se mover. O mais conhecido aí utilizado pelo IAV, como que é? O TBC? Tira a bunda da cadeira. É isso aí. Realmente a gente tem que agir, a gente tem que fazer, a gente tem que separar um momento para isso, porque é muito importante. Eu procurei aqui, eu ia até compartilhar com vocês esses dias, seguindo aí um canal de investimento que é do Barsi também. Ele é o primeiro ou terceiro maior investidor do Brasil, pessoa física, na Bolsa de Valores. E tiraram uma foto dele esses dias no escritório dele lá, com um papelzinho e caneta, e ele, calculadora lá. Então, assim, até ele, que também é um dos maiores investidores aí, você vê ele determinando um tempo ali para estar fazendo isso. Importante por mais que ele possa ter ou não costume com a tecnologia de hoje, e aí ele vai no método dele, mas ele tem um método. O importante é ter cada um o seu método. A maneira como você se sinta mais à vontade, faça. Tá? Se é ou não através da planilha, faça, não deixe de fazer. É muito importante você ter esse primeiro passo lá da escada que a gente falou, que é o primeiro tema, né? É o primeiro hábito do nosso comportamento, que é a gente parar e fazer, independente da maneira com que está sendo feita. Faça isso para você ter um diagnóstico, para você conseguir entender qual é o seu cenário e para você planejar o que vai ser os próximos passos, né? Como a gente falou, preciso gastar menos, preciso investir, tem a possibilidade de investir, ou eu preciso ter mais ganho. Tem uma frase que esses dias eu também tive refletindo sobre ela. Poxa, a gente fala tanto de sonho, né? A gente fala tanto de objetivo final, de qual que vai ser o nosso estado desejado, né? O Rodrigo e a Sheila aí nos ensina muito sobre isso, para a gente mentalizar lá o nosso objetivo final, que é o nosso sonho. Mas o sonho sem o plano, ele acaba se tornando só um desejo. Essa é a frase. Se a gente não tem plano, se a gente não tem o passo a passo, se a gente não tem a escada, se a gente não enfrenta as nossas realidades, esse estado final, esse sonho, ele vai ser só um desejo. Então, é muito importante a gente passar por isso. Eu agradeço imensamente, Rodrigo, Sheila, Instituto Alto Valor, né? Vocês se tornaram grandes parceiros. Eu tenho uma extrema gratidão por vocês e a todos que também puderam aí investir essa 1h20 de estar muito bom, pessoal. Participação muito boa, engajamento muito bom. Muito obrigado. Desculpa se passou alguma coisa aí e acabou não tendo a nossa contribuição. Estou disponível lá na comunidade para poder ajudar. Segunda-feira que vem a gente volta. Eu vou fazer uma enquete lá na comunidade para ver qual o tema que a galera, de repente, quer que a gente aborde.
Pode finalizar aí, Theo, desculpa aí. Espero que tenha aí atendido a expectativa de todos vocês, né? O intuito desse nosso bate-papo. Você vê, a gente falou só lá do primeiro hábito ou comportamento, que É o muita coisa, né? Tem ainda outros passos pela frente que vem somar sobre educação financeira, saúde financeira e sobre livro, né? Hoje pela manhã, até conversando com o Rodrigo e com a Sheila, a todo momento, até mesmo eu estou lendo uma literatura diferente de educação financeira. A gente tem que sempre buscar informações, vídeos. Poxa, tem quantos canais aí através do YouTube falando sobre educação financeira? É muito importante a gente procurar entender sobre isso. Um livro aqui, né, que eu ia poder compartilhar com vocês, que eu tenho ele com cabeceira, que se eu não me engano, eu acho que é esse que está na mão do Rodrigo, que eu conheço ele de longe. Esse aqui? Esse aí. Pai rico, pai pobre. Vou escrevendo aqui as indicações. Então, poxa, esse livro aí, ele já dá para a gente um panorama. É uma boa base, né, cara? É uma boa base. Ele já nos ajuda a gente ver o dinheiro de uma maneira diferente, a gente pensar, realmente, ele fala muito sobre a gente vai controlar o dinheiro, a gente vai fazer com que o dinheiro seja para a gente uma fonte de renda, que ele trabalhe para nós, ou a gente que vai ficar trabalhando, né? A gente que vai ficar buscando o trabalho pelo dinheiro. É a gente pôr o dinheiro para trabalhar para a gente. Esse é o nosso objetivo final. Eu vou colocar um aqui, eu nem sei se esse livro, porque eu comprei ele há tanto tempo, que ele junta dinheiro e empreendedorismo, que é o do criador do Habib's, né? O Alberto Saraiva, Os Mandamentos da Lucratividade. Cara, eu acho que tem uns 15 anos que eu comprei esse livro, e foi uma boa base também para a minha mentalidade de empreendedor. Aqui eu comecei a aprender o que é empreendedorismo, né? E se você quiser se aprofundar nessa área, aí, filho, entender de economia global. Aí tem esse aqui que eu estou voltando a ler, que é Economia Austríaca, do Mises. Aí aqui é para quem quer se aprofundar, aqui é para entender toda a dinâmica global. Ah lá, o Danilo, esse é top, eu sabia que ele ia se manifestar, ação humana. É para quem quiser, aí aqui realmente para quem quiser entender dinâmica hoje, nessa loucura que está o mercado, pessoas que estão comprando, quando o dólar estava 4,60, a gente tem um grupo, né, Telga? Vamos ficar ricos e tal, e eu botei lá uma previsão, o dólar vai chegar a 6,70, e o dólar estava 4 e pouquinho, quem comprou dólar 4,50 ganhou dinheiro, quem comprou ouro lá atrás ganhou dinheiro. Isso tudo você tem que... Agora, é claro, a base tem que começar. Hoje aqui é um início. É a base. Se você não tiver uma boa base, nem adianta querer avançar. Certo? Realmente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Essa aula foi gravada. Eu vou disponibilizar para quem quiser assistir ela novamente e estudando, né? E fazendo apontamentos. Amanhã, Telger, o audiocast é seu? Opa, conta comigo. Então, cedinho, o audiocast de amanhã na live, na comunidade, aquele áudiozinho de 1 minuto, 1 minuto e 20, é do Telger. Amanhã também, lá no Telegram. Se você ainda não está lá, nós vamos disponibilizar podcast, a primeira parte do podcast, os 7 hábitos que impedem você de prosperar. Então, podcast, terça e quinta, só que lá no Telegram. Eu vou colocar na comunidade, tá? Então, pessoal, é muito conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão se desenvolver e gerar cada vez mais resultado. Beleza? É isso, Telger. Muito obrigado a você, cara. Muito obrigado pela sua parceria e pela sua amizade. E é isso aí, pessoal. Damos por encerrado a nossa aula. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.